Senhor da glória, renova, meu Senhor, as forças dele, Pai, em todas as áreas, Pai, em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor, direcionando, guiando, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito glorioso. Primeiro aqui da profética, a gente já começou dando um recado para o interno. Ele tentar investir, a gente também está preparado. Vamos compartilhar uma palavra que talvez fira um pouco a nossa expectativa, mas que manda na casa ao Todo-Poderoso. Livro de Daniel, no seu capítulo 1, vamos estar lendo favorecido, como tomar muito tempo. Quando vocês procuram, eu quero encerrar minha gratidão a Deus por estar responsável de trazer a palavra dele, uma grande responsabilidade. Mas quando Deus confia a palavra dele a nós, ele também garante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também agradecer pelo convite da pastora, pelo continua participando, agradecer também pela paciência da igreja, e Deus vai nos dar vitória. E diz assim a palavra do nosso Deus. No ano terceiro do reinado do rei esse nome é um pouquinho complicado, eu posso falar do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse um dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, e entendidos em conhecimento, que tivesse habilidade para que assistissem no palácio do rei e que lhes ensinara outras letras e línguas dos caldeus. E você pode se sentar. Dentro desse texto aqui que acabamos de ler, é bem verdade a gente entender que o rei Nabucodonosor ele tem um plano. Ele chega até Jerusalém e cerca Jerusalém. Porque esse sitiou aqui dentro da palavra tem dois significados. O primeiro significado é rodear para atacar. E o segundo significado é rodear para forçar uma suposta redenção. Nós entendemos que o plano do rei Nabucodonosor aqui é fazer o povo de Judá se render. E se caso o povo não se rendesse, eles iriam atacar. Isso é interessante porque o versículo 2 nos deixa bem claro que não houve ataque, porque o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos do rei Nabucodonosor. E olhando dentro da palavra, parece que o plano do rei Nabucodonosor está indo tudo certinho. Ele consegue cercar e parece que o povo se rendeu. O povo não só se entregou, como ele também adquire alguns utensílios de Deus para colocar na casa do tesouro do seu Deus. E se não me falha a memória, é o Deus Dagon, é o Deus lá da Babilônia, a qual ele servia. Então, aos olhos humanos, parece que o plano do adversário está saindo conforme ele planejou. Mas Deus é soberano. Deixa eles pensar que o plano está dando tudo certo, e na hora certa, no momento certo, eu mostrarei o que é vitória. Eu consigo entender que a estratégia de Deus aqui é fazer o nome dele ser conhecido dentro do campo, dentro
Dentro do campo, vou usar o campo como exemplo, dentro do campo do adversário, ou dentro da onde ele se sente mais confortável. É aí onde Deus começa a dar crescimento para que o nome dele seja glorificado. Só que o que me chama a atenção é que o rei ele não se contenta com o que ele já conquistou, ele quer mais. Agora ele vai chamar o chefe dos eunucos e vai pedir alguns dos filhos de Israel. Olha interessante, a palavra até parece ser direcionada para jovens, mas aqui se trata de filhos. Agora ele vai pedir alguns filhos da casa de Israel, trazendo para os dias de hoje, não vai pedir qualquer filho. Porque o que tem de gente aí vivendo segundo as suas próprias decisões, de acordo com seus próprios desejos, falando que é filho de Deus, estou muito enganado. Mas o rei, ele quer aquele que tem parte real. Ou se não é filho de príncipe, se não for príncipe, pelo menos tem que ter linhagem dentro do reinado. Isso é interessante, porque ele busca aqueles que têm capacidade. Nem no plano maligno ou no plano do adversário, aqueles que vivem de qualquer maneira, ele tem espaço nos planos do adversário. Não. Ele quer aqueles que têm ciência. Tem ciência que tem que guardar o que tem para que ninguém tome essa coroa. Tem ciência e sabedoria através da palavra e entendimento que conhece o seu Deus. Sabe que é um Deus de amor, mas sabe também que é um Deus de justiça. O interessante é que, dentro desse cenário aqui, parece que para Daniel está dando tudo certo. Ninguém ataca, eu estou vivendo seguro, está dando tudo certo, então é fácil eu buscar. É fácil eu ter uma vida com Deus. Só que Daniel me ensina que dá para ter uma vida com Deus mesmo quando o cenário é desfavorável. Mesmo quando a gente está inserido num lugar onde os costumes são diferentes. O interessante é que o rei ele tem um plano. E o plano é ter elaborado direitinho. Porque quando ele leva os jovens para dentro da Babilônia, ele dá uma ordem para o chefe dos eunucos. Esses jovens serão alimentados com um pouquinho de ração, mas dá para sustentar o ego deles. E dizer que o vinho que eles vão beber é o mesmo vinho que o rei bebe. E tem muitos sendo enganados, comendo ração e bebendo vinho só porque é o mesmo vinho que o rei bebe. Só que Daniel me ensina uma coisa, eu prefiro alimento saudável, porque a ração incha, mas só que legume traz sustentabilidade. É Daniel dizendo, eu não vou me contaminar, eu coloquei o desejo no meu coração de não me contaminar. Só que o interessante é que tem gente olhando e falando assim, isso aí é uma geração perdida, isso aí não tem jeito, é como se fosse no tempo de Hófini e Finéias, quando ele trazia as coisas que não agradavam a Deus para dentro do tabernáculo. Todo mundo olha e fala assim, isso aí não tem jeito mais, só que esqueceram de Samuel. E o cenário parece ser o mesmo, tem gente olhando e dizendo, não tem jeito, não vai para frente. Só que ainda tem Daniel, ainda tem Ananias, ainda tem Israel e ainda tem Azarias dentro da Babilônia, que entende que o lugar onde eles estão não define a identidade que eles têm em Deus. O que eu sou dentro de Judá, em Jerusalém, eu também sou na Babilônia. Daniel me ensina que dentro da igreja, ou dentro de casa, ou dentro do trabalho, ou numa faculdade, não importa o lugar, a minha identidade é gerada pela fidelidade que eu guardo em Deus. E Daniel ama Deus, isso aqui é interessante. Eu entendo quando a pastora disse aqui que é um peso, e tinha um peso. Mas graças a Deus já está trabalhando, é porque aqui tem um mistério a ser revelado. Sabe por quê, eu diaboliza Ingrid? Eu diaboliza Ingrid. O plano do adversário é distorção de mente. Não é coisa rara, não é distorção de mente. Porque ele busca aqueles que têm ciência, aquele que tem entendimento, aquele que tem a capacidade de sentar para ouvir. Olha o plano do rei. É colocar sentado, porque as letras que eles vão aprender e a língua que eles vão aprender, que eu vou colocar na mesa, é fácil para eles pegar, porque eles têm entendimento, eles têm sabedoria.
Eles têm entendimento para captar aquilo que vai ser passado. E eu aprendo uma lição aqui muito importante. E é um cuidado com aquilo que a gente tem ouvido. Um cuidado com aquilo que a gente tem visto. Que às vezes até parece ser bom. E muitos são levados e são contaminados a respeito disso aqui. Porque muitos decidiram se alimentar com a ração e com o vinho que o rei propôs. Exceto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso aqui me chama a atenção, por quê? Porque quando eles são levados para dentro da Babilônia, a essência de Daniel e dos 3 amigos continua o mesmo. Só que Daniel me chama a atenção por quê? Porque eu correspondo pode servir para Nathan. O meu posicionamento pode servir para Thalita. A comida vai ser servida, só que quem tem intimidade com Deus, na hora certa sabe se posicionar. E Daniel me ensina isso daqui. Sabe por quê? Porque o rei já decretou, é ração e vinho, comida de animal. Só que a gente não é animal, a gente é racional. E Daniel agora enrola um plano. Eu imagino uma conversa. E aí, Misael, você está comigo? E aí, Ananias, você está comigo? Eu só preciso de uma resposta. Porque quem vai até o eunuco sou eu. Dizer que o prato que ele está servindo, que o rei mandou servir, nós não iremos nos alimentar. Está comigo? Ei, você está comigo, Thalita? Você está comigo, Caio? Eu, como amigo seu, vou até o eunuco e vou responder por mim e por você. Ainda existe um que quer salvar não somente a si mesmo, que não garante apenas a sua salvação no seu lugar de paz, não. Mas isso não depende só de mim. Eu me posiciono, mas depende de você. Você quer? A Thalita se posicionou, e aí? Você quer? Você quer se alimentar dos legumes ou você prefere a ração? Porque a ração, o objetivo do rei é fazer ele, ó, encher. Até parece que está saudável, mas está inchando. E tudo que incha parece até corpo de cadáver. Vai inchando, chega uma hora que estoura. E quando estoura está cheio de bicho. É Daniel dizendo, não iremos nos contaminar. Se depender de mim e de você, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas nós iremos nos posicionar independente do ambiente. Nós iremos nos posicionar. Isso me ensina que o cenário pode até estar desfavorável. A tribulação chegou, a aprovação chegou. Mas eu me posicionando, ainda tenho um crédito com Deus. Diz a palavra que quando Daniel vai até o eunuco, ele alcança a misericórdia. Por que ele alcança a misericórdia? Porque Deus é aquele que vê segundo o coração. Deus não vê o ambiente. A saber, se depender do ambiente, a gente já tinha se contaminado há muito tempo. Quantos aí você não vê manchando o nome do Evangelho? Quantos você não vê aí, ó, vivendo de qualquer maneira e achando que está agradando a Deus? Mas e você? Quem você é dentro da Babilônia? Quem eu sou dentro da Babilônia? Quem eu sou nos momentos ruins, nos momentos difíceis? Muitos, quando a tribulação, a aprovação chega, a primeira coisa que faz é abandonar o Evangelho. Mas ainda tem remanescente. Ainda tem gente que entende que mesmo no cenário sendo desfavorável, Deus ainda é fiel à sua palavra. A gente vive numa geração em que, se trazer essa palavra para os dias de hoje, dentro do povo muito já se contaminou. E os que dizem se aliar ou ser igual a Daniel, só querem ser igual a Daniel por causa dos sonhos e das visões. Mas esquece que Daniel era um jovem íntegro, era um jovem de princípio, era um jovem fiel, era um jovem temente, que sabia valorizar a sua identidade, era alguém de valor, que entendia que não é qualquer coisa que iria o contaminar.
E muitos que já estão falando as línguas dos caldeus e estão achando que é evangelho. De repente tem até gente olhando lá, fala bonito, parece até que é evangelho, mas já está falando até a língua dos caldeus. As letras que aprendeu, a língua que aprendeu, parece ser verdade, mas é tudo mentira. E quem dera que fosse palavrão, porque alguém que tem a boca suja, Deus tem uma brasa. Eu aprendi isso lendo o livro de Isaías. Para quem tem boca suja, para quem fala palavrão, para quem faz fofoca dos outros, Deus tem uma brasa para colocar na boca para poder comunicar. Mas tem gente metendo a mão no microfone achando que está falando verdade, mas está trazendo maldição para dentro da igreja. É por isso que há um peso, é por isso que parece que o adversário está prevalecendo. É muita gente falando língua de caldeus, achando que está enganando os outros. Só que chega uma hora é que Daniel vai ser levantado como governador. Chega uma hora que Ananias, Misael e Azarias não vai se prostrar e vão entender que existe fiel ainda mesmo na Babilônia. Mesmo no cenário desfavorável, quando o inimigo já contaminou um montão, existe Daniel para se posicionar e dizer: aqui não, aqui ainda existe um jovem que se posiciona, aqui ainda existem jovens que têm valor, aqui ainda existem jovens que têm preceitos, aqui ainda existem jovens que se levantam para cumprir os preceitos e os princípios de Deus. E isso vai só piorar. Isso vai só piorar. Mas independente, se tiver milhões de pessoas para se contaminar, Deus não precisa nem de 100. Se tiver 5, Deus está fazendo. É Deus dizendo, é melhor ter 5 fiel, que faz com amor, que faz com gratidão, do que ter 1 milhão já contaminado. É melhor ter 3 discípulos de oração, que é fiel, que segue os princípios de Deus, do que uma multidão que traz contaminação para dentro do grupo. É melhor ter 5 fiel na direção da quinta profética, do que ter um montão de pessoas que já estão falando a língua dos caldeus. É melhor ter 5 pessoas, 4 pessoas no grupo jovens, que pelo menos é reto com Deus, é grato a Deus, é temente a Deus, que faz com amor, do que um montão de pessoas que já estão falando a língua dos caldeus, achando que está pregando a verdade, mas já está trazendo mentira para dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente não vigiar, a gente é enganado. Mas o rei adversário, enaltece os jovens que ele quer. Até o inimigo não está querendo tratar qualquer coisa para poder fazer o plano dele. Até o adversário está dizendo: qualquer coisa eu não quero não. Eu quero quem tem entendimento. Eu quero aqueles que sabem. Eu quero aqueles que têm sabedoria, que têm entendimento, sabe que tem mandamento, sabe que tem princípio. É esse que eu quero. Esse que sentam numa EBD, ou no culto de doutrina que seja, ou numa administração da palavra final, que fica ali atento, prestando atenção e aprende, coloca em prática. É isso que o adversário quer. Não pensa você que vai catar qualquer coisinha para poder fazer o plano dele se concretizar. Mas até parece que está concluído. Só que quando eu decido me posicionar, é aí onde ele fica furioso. Tenta botar peso mesmo, tenta fazer trabalho mesmo. Sabe que a Raquel está posicionada, tem que derrubar ela de qualquer jeito. Aí ele está em pé, tem que derrubar ela de qualquer jeito. Tentando, pegando uma, pegando duas, pegando três, pegando quatro, mas às vezes quem fala ali está em pé. Aí a gente tem que fazer trabalho mesmo, tem que jogar água. Tem que arranjar trabalho, tem que botar nome. Tem que matar bicho, jogar sangue, algo que dá, tem que fazer isso mesmo, porque ainda tem alguém se posicionando. Alguma coisa a gente tem que fazer. Mas se tiver um aos poucos,
o nome de Deus vai ser glorificado. Tem 30 contaminados, mas ainda tem 4 que estão na brecha. E se o culto estiver vazio, se tiver 4, Deus vai operar de qualquer jeito. Ele não precisa disso aqui não. Já passou da hora da gente entender. Se a gente não entender através disso aqui, meu irmão, e desculpa, a gente não vai despertar nunca. Muita gente aqui, ó, dá lugar mesmo. Corre tudo descalço, se deixar até mortal. E na Babilônia? É verdade. Meu Deus! Oh, aleluia, Deus santo! Uma perseguição da igreja. Como pastor, mas na hora de pagar o preço. E quando a seta atinge alguém, vai servir o quê? Vai trazer um pouquinho de ração? Ou vai trazer o vinho que o rei adversário está bebendo? Daniel, não. Eu vou me alimentar de legumes. E o único líquido que vai descer aqui tem que ser puro. Eu bebo água. Mas eu não vou beber a bebida dos beberrões. E quem é a água? Quem é essa água? Pode beber? No princípio, o Espírito pairava sobre ela. No Novo Testamento, ele não serve em balde. Mas quem beber é uma fonte. É uma fonte. É Daniel dizendo que eu posso ter uma fonte jorrando e ninguém beba dessa água, mas eu vou continuar sendo fonte. Dentro da Babilônia vai ficar tudo alagado. Vai ficar tudo molhado. Ninguém vai nem querer beber água. Mas eu vou continuar sendo fonte. Pode forjar, jogar dentro da cova do leão. Pode fazer uma estátua enorme e querer fazer que eu me prostre. Mas eu ainda sou uma fonte. Eu ainda estou me alimentando de legume. Tem gente que se alimenta de legume. Tem gente que bebe água. Ou está preferindo a ração? Porque a ração alimenta o meu ego. A ração, para a minha carne, é boa. Os meus prazeres, é ótimo. E qual legume? Se eu botar um tempero, não tem gosto. A ação é preparada pelas mãos do homem. Mas o legume é natural, é feito pelo divino, é feito pelo soberano. Tu quer coisa divina ou tu quer coisa do homem? Tu quer coisa santa ou tu quer coisa profana? Eu sei que aqui na profética o gosto de libertação, mas aqui não é sobre mim, como foi dito aqui. Não é sobre o Eric. Pode ver que eu estou até gaguejando. O coração parece que vai sair pela boca. Mas se essa palavra que eu tenho que falar, é como o pregador falou do disco. Quem não gostar do alimento, reclama com o chefe de cozinha. Eu sou apenas o garçom. Tu vai me dar mensagem para satisfazer o gosto dos outros? É mel ou fel? Espiritualmente e fisicamente, os planos do adversário hoje foram frustrados. Glória a Deus, aleluia. Tanto no mover, quanto na palavra. Se o inimigo achou que ia te aprisionar para te alimentar com as palavras dos caldeus, para colocar outras línguas na sua boca, achando que vai ser você que vai trazer maldição para a igreja, ele está muito enganado. Ainda existe Daniel posicionado. Ainda existe Daniel que se alimenta de legumes. Ainda existe Daniel que rejeita a ração. Aqui não. Na ADRF não. Aqui não tem espaço. Aqui não.
pode até colocar o guidar na calçada, mas ainda tem gente posicionada dizendo que vai pagar o preço, vai sofrer pelas setas, que vai atingir o corpo, mas a obra não vai parar, a obra não vai perecer. Ainda tem Daniel que está na brecha, que vai parar na cova dos leões, mas está dizendo, a obra vai continuar, o terreno, na obra vai continuar. É Deus dizendo, pode fazer o que for, mas eu vou agir, porque ainda tem gente posicionada, ainda tem gente que ama a minha palavra, ainda tem gente que teme a mim, ainda tem gente que adora o meu nome, Ingrid, ainda tem gente que quer voltar ao primeiro amor, ainda tem gente que lá em Jerusalém é o mesmo momento da Babilônia. É Deus dizendo, tem pessoas desejando e por elas eu vou trabalhar. Aqui, os meus planos é que prevalecem. Pode fazer o que for, mas Deus ainda não perde batalha. Glória! Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! É algo que me chama a atenção, sabe por quê? Porque eles não tentam só alimentar Daniel e seus amigos, mas ele também quer trocar identidade. Porque Daniel, na Babilônia, não se chama Daniel, se chama Beltesazar. Deixa eu procurar aqui para ficar mais específico. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mesaque, ele se chama, Ananias, ele se chama Mesaque. Misael se chama Sadraque. E Ananias se chama Abednego. O plano do adversário ele é perfeito. Por isso alguém fala que o inimigo não está brincando de ser inimigo, é verdade. Porque ele não quer só te alimentar de coisa ruim, mas fazer você trocar de identidade. Daí servo de Deus para servo dos homens. Troca o nome. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Daniel me ensina que dá até para trocar de nome. Lá fora pode me chamar de Ericzinho. Lá fora pode chamar de Nath. Lá fora pode chamar de Tatá. Mas pelo caráter eu ainda continuo sendo Eric. Dá para trocar o nome, mas não dá para trocar o caráter. Quem tem vida com Deus tem caráter. Pode chamar de Ericzinho, de Ericzão, mas para Deus continua sendo Eric. Para Deus continua sendo servo. Para Deus continua sendo Raquel, a serva do Deus Altíssimo. Lá fora pode chamar de Tatazinha, mas aqui dentro ela continua sendo Dalida, a serva do Deus Altíssimo. Pode trocar a identidade, mas não troca o meu caráter. Eu sou servo do céu dentro de Judá, em Jerusalém e dentro da Babilônia. É Beltesazar, não é Daniel. Dentro da cova, tentando fazer se prostrar perante uma estátua, ainda continua sendo Ananias, ainda continua sendo Misael e ainda continua sendo Azarias. Aqui dentro ou lá fora, aqui dentro ou lá fora, não importa o lugar, continua sendo servo do Deus Altíssimo. Aleluia! O Espírito Glória! Aleluia, Deus! Evite comandar. Deus, aleluia! Evite calavassurianda lá mandarás. Porque Daniel não vai segundo os conselhos da multidão. Muito pelo contrário. Ele não é influenciado, mas ele é aquele que influencia. Mas ele tem que ser uma coisa boa. Eu tenho um plano. E o plano é não se contaminar. Mas, cara, ele está bonito. Está bonito. Eu preciso dizer uma palavra, tá? Só preciso de uma resposta. Se tu está posicionado, já não foi bem
parece até ser bom. Tem gente pagando agenda. Tem gente que vai te levar para longe. Vai sair do Rio. O quê? 3 mil? Vai. A ração é boa. Vai. Tem gente que é bom, que vai engenhar assim. E outra, o vinho vem de grande influência. Porque o mesmo vinho que o rei bebe, não está bebendo qualquer coisa, não vai? Mas no final é perdição. Daniel, vou não, eu fico. Mas também não fico sozinho. Quem quiser ir que vai. Mas vai ficar eu. Vai ficar nada aí que quer ficar. Vai ficar o Juan que quer ficar. A proposta lá fora é boa, mas a gente vai ficar. Eu prefiro permanecer, porque eu já vou entregar o microfone de direito. Eu prefiro permanecer fiel, mesmo sabendo que a circunstância vai ao contrário ao meu querer. Eu sei que eu não tenho que viver segundo as minhas vontades. Quem tem que prevalecer é o grandão da Galileia. O que prevalece é Deus e sua palavra. Tem gente que diz, Deus é fiel a mim, quem diz? Deus é fiel à palavra dele. Se o que estão dizendo para mim vai de acordo com a palavra dele, ele é fiel para cumprir. Agora, se tem gente dizendo, eu não vai te dar, mas não tem nada de palavra, sai fora, curada. Tem gente que está indo segundo os conselhos. Olha, a ração é boa, vai inchar. A bebida é boa, vai alimentar. Vai. Eu não vou não, eu prefiro legume com água, que é melhor. É melhor permanecer no pouco, aonde não tem gosto, onde os outros estão olhando e estão dizendo está perdido, mas Deus está dizendo está perdido, não está achado. E é através dele, e é através dela que o meu nome vai ser glorificado. Só até aqui,